Hoje, na edição especial do Ponto de Vista Vereadores Eleitos, a gente vai conversar com o vereador reeleito Dr. Lécio Sandes, do União Brasil. Ele está em seu 4º mandato. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista e parabéns pela reeleição, vereador. Obrigado. É uma satisfação, mais uma oportunidade de estar aqui com vocês na TV Câmara, falando dessa nova oportunidade do 4º mandato e defender os interesses que nos cabem. Bom, vereador, a gente sempre gosta de começar esse programa, né, que a gente está apresentando os vereadores aqui da nova legislatura, que vai até 2028, e a gente quer começar aí com as origens. Bom, o senhor nasceu em Goiôerê, lá no Paraná, e veio criança para Guarulhos. Eu gostaria de saber o que trouxe o senhor e a sua família aqui para a cidade. Então, a cidade de São Paulo, como Guarulhos, ela é composta de muitas pessoas que são oriundas de outros estados, seja de Minas, do Nordeste, e eu não sou diferente. Eu sou do Paraná, cheguei aqui em 1981. Naquela época dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, até próximo dos anos 90, houve um êxodo rural muito grande, muitas pessoas buscando outras oportunidades, querendo alçar algo melhor para os seus filhos que estavam vindo, como é o meu caso. E o meu pai, a minha mãe, resolveu migrar para cá em 1980 para 81. Eu já estou aqui há 43 anos, portanto, vindo para cá em razão de que outros familiares vieram antes. E a gente achou que era oportuno caminhar junto. E desde então aqui, me formei em Direito em 1994 na Universidade de Guarulhos. Exerço a advocacia na cidade de Guarulhos já há 30 anos, tanto eu como também a minha esposa, que se casou comigo há 25 anos, somos casados, temos 3 filhos, tenho, graças a Deus, aí meus filhos também caminhando pela formação. O mais velho graduará em Direito agora em 2025, também muito que certo será um advogado. E os meus 2 filhos, uma caçula, eu tenho um casal de gêmeos, estão iniciando na faculdade nesse 2025. Então, a minha família está toda aqui, em razão da minha trajetória no mundo do direito, no mundo da advocacia. Acabei, em certo momento, pensando que deveria lutar um pouco mais por outros valores. Busquei uma vaga na Câmara Municipal enquanto vereador, disputei em 2008, não fui eleito. Depois fui eleito em 2012, reeleito em 16, 20 e agora, recentemente, 2024. E preparado para enfrentar os desafios da cidade, que são muito grandes, com o conhecimento, com a trajetória de experiência que eu tenho. E importante, né? O senhor falou assim, o senhor, claro, se graduou em Direito, se especializou em Direito Trabalhista e Previdenciário, né? Sim. Aí, o que te motivou, né? O convívio com a política, o que trouxe o senhor para cá? Teve aí um mote, um tema que fez o senhor, ou então uma situação que fez o senhor pensar e falar, bom, quero me tornar político? Na verdade, todos nós, eu digo que tem 2 grupos de advogado. Tem um advogado que é muito aguerrido e briguento por os valores que ele acredita, seja na defesa de uma demanda que você me procura enquanto advogado. Tem aqueles advogados que buscam a formação para alçar uma qualidade de vida. Eu sempre fui da primeira linha de defender sempre uma razão. Desde quando fui morar, por exemplo, em condomínio, eu sempre me meti na briga da vida condominial. Eu sempre procurei defender e lutar por aquilo que eu acho que está errado ou que está certo para procurar melhorar. E dentro dessa trajetória, eu cheguei à conclusão que eu não queria, por exemplo, prestar um concurso para ser um delegado, para ser um juiz, para ser um promotor, para ser um defensor público. Eu sempre quis estar dentro do direito social, direito trabalhista, previdenciário, o direito da responsabilidade civil quando aquela pessoa sofre um dano e precisa perseguir a reparação daquele prejuízo. Então eu entendi que dentro desse mundo do direito eu poderia alçar outros degraus buscando exercer um mandato eletivo dentro desse mesmo escopo de luta. E dentro disso acabei chegando no legislativo, não conhecia de nada, eu nem sabia quantos assessores eu teria ou iria ter, não estava preocupado com isso. Eu acabei sendo eleito e eu, modéstia à parte, exerci o meu primeiro mandato com certa qualidade, fui reeleito e estou aí já na 3ª reeleição
E acredito eu que esse conhecimento que eu trouxe com a advocacia, eu posso, dentro da cidade, ajudar a cidade. Muitas das vezes não aparece para um ou outro nicho da sociedade, mas a gente defende valores de algum segmento que às vezes é contemplado, e às vezes aquele que não é contemplado, não foi hoje, mas amanhã a gente está lutando por ele. Ou seja, o meu mandato, ele até aqui procurou defender a todos, independente de ser pessoa física, jurídica, idoso, criança, não tem bandeira. A bandeira minha é aqueles que precisam de políticas públicas. Enquanto vereador, eu estou aí para fazer aquilo que é de bom para a cidade. Vereador, em 12 anos, né, foram quantas leis mesmo que o senhor conseguiu aprovar, né, enfim, e hoje são realidade? Eu diria para você, não tenho um número certo aqui, mas chegam próximos de 30 leis aprovadas. Algumas que estão em prática, outras não, porque aí depende de ação do executivo. Leis com relevância, outras com pouca relevância, mas algumas que traz segurança para a população. Eu diria para você, por exemplo, uma lei recente que foi aprovada, que é a lei que envolve a questão de escada rolante e elevadores. Pode ser, não é importante para ninguém da sociedade, mas o dia que algum de nós sofrer um acidente em uma dessas escadas rolantes que nós temos, por exemplo, nos shoppings e aeroporto, aí ela passa a ser importante. Então são leis de natureza, de convivência na cidade, que o legislativo local tem competência para tal. Às vezes a pessoa pensa que o vereador pode criar uma lei da questão trabalhista, uma lei da questão do Código do Consumidor, uma lei da questão penal. Isso não é competência do legislativo. O legislativo, em termos de município, nós temos a competência de criar leis de convivência urbana. Agora, as leis trabalhistas, as leis criminais, não é competência local. Então, a gente tem que, muitas das vezes, passar essa informação para a população, porque a população pensa que o vereador pode tudo. Não pode tudo. Como o prefeito também não pode tudo. Então, a gente tem que sempre tratar leis de convivência. E, na medida do possível, eu tenho proposto leis dessa natureza, e quando eu vejo importante, não é propor leis, mas cobrar do prefeito, cobrar de quem está fazendo o papel de prefeito, fazer funcionar o que já existe. E, vereador, durante todo esse período, né, desses 12 anos, o senhor passou, pelo menos ali, por 3 comissões, né? Tanto como membro, como presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, também pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e também como membro e presidente da DUD, que é a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico. Como que essas comissões e essa experiência contribuem para forjar o Dr. Lécio Sandes desse 4º mandato? Essa pergunta é um pouco complicada a gente responder, porque cada legislatura é uma legislatura. A primeira legislatura, a segunda, a terceira, elas são diferenciais porque ela está focada, às vezes, com a plataforma de interesse do governo. Então, o legislativo, esse legislativo que está se iniciando não é igual ao que terminou e assim por diante. Então, cada ciclo é um desafio diferente. Já estive presidindo e compondo essas comissões, já estive no papel de vice-presidente da Câmara Municipal também na primeira legislatura. Então é sempre um desafio novo e a gente está preparado para enfrentar, e muitas das vezes até com conhecimento, com a experiência que a gente tem, dividir esse conhecimento com os novos vereadores que estão chegando, que muitos dos quais não sabem como funciona o regimento interno, a própria lei orgânica do município. Muitos chegam com afã pensando que podem tudo, mas não podem tudo porque existem os limites da lei que nós precisamos nos adequar, e aí onde que vai a experiência daqueles que já estão aqui há algum tempo, dividindo esse conhecimento. Acabamos, de certa forma, com todo respeito, sendo professor naquele conhecimento que a gente tem para com os novos. Então eu acho que muitas das vezes as pessoas falam que o legislativo tem que se renovar por completo. Não é positivo, o legislativo precisa ter essa dosagem daqueles que têm experiência com aqueles que estão chegando e assim por diante. Eu acho que essa legislatura tem um papel muito importante de construir políticas públicas focado naqueles que precisam de políticas públicas e, acima de tudo, um pouco mais de seriedade com o que é público,
que é esse recado que as urnas têm se passado gradativamente para a população. Olha, vamos ter mais cuidado com o que é público. E quem acompanha a política pública deve estar entendendo o que eu estou falando, não simplesmente achar que é um legislativo um pelo outro e é tudo igual, não é. Vereador, o senhor acabou de dizer que cada legislatura tem uma característica, né? Sim. Quais são as suas perspectivas para essa legislatura que se inicia agora, né, em 2025, e tem aí esses 4 anos, né? Qual a sua expectativa, inclusive, com relação ao futuro da cidade e aos desafios que têm que ser encarados daqui para frente? Bem, eu acho que o governo que se encerrou e esse que vai começar, eu faço votos que ele venha ter políticas públicas de verdade para trazer realmente mais investimento. O governo que se encerrou, ele se perdeu um pouco na questão social. A nossa cidade é uma cidade muito grande. Queria que nossa cidade fosse igual São Caetano do Sul, por exemplo, que tem um índice de desenvolvimento humano acima da média e que Guarulhos ainda não chegou nesse patamar. É uma cidade muito grande, uma cidade de muitos problemas, não culpa do prefeito que concluiu o mandato e desse que está entrando, mas ao longo dos anos a cidade cresceu de forma desordenada e nós temos um desafio muito grande. E esse legislativo aqui precisará contribuir com o atual prefeito para que nós venhamos enfrentar com qualidade todos esses problemas. Não é fácil, mas a gente precisa construir junto. O prefeito não consegue conduzir sozinho e o legislativo da mesma forma. Então eu acho que o nosso grande desafio é atrair investimento, atrair novas empresas para gerar mais oportunidade. Eu sempre tenho dito que a população guarulhense precisa de mais formação, porque sem formação a gente não vai ter qualidade na questão dos empregos e muitas das vezes a gente perde oportunidade para pessoas que são fora da cidade, que vêm trabalhar na cidade. Não é querendo desmerecer quem é de fora, mas acho que quem é da cidade precisa de mais oportunidade de formação, de educação. E eu acho que o grande desafio para a cidade, nesse momento, vai ser a questão da saúde e a questão da educação, na questão de oportunidade, principalmente a educação, onde muitas crianças ainda estão sem oportunidade, e o prefeito anterior não conseguiu dar 100% de atenção. Então, eu acho que esse é um ponto importante, educação e saúde. Vereador, no segundo turno das eleições, o senhor estava apoiando o candidato adversário do prefeito eleito, Lucas Sanches, e agora, como que vai ser esse relacionamento com o novo prefeito de Guarulhos? O meu relacionamento sempre vai ser de forma republicana, de forma independente, de forma a somar para a cidade. Seja o prefeito A, B ou C está caminhando a favor da cidade, eu vou estar junto. Não é positivo para a cidade por algum motivo, eu vou fazer o contraponto e buscar convencer de que aquilo não é bom para a cidade. Sempre procurei fazer isso com o ex-prefeito Guti, mas muitas das vezes eu não era ouvido e acabou a justiça, muitas das vezes, dando razão a mim, por exemplo, quando ocorreu a questão da taxa de lixo. Então eu sou a favor daquilo que agrega para a cidade, independente da bandeira política. No início de 2021, o senhor falou assim que o seu foco, né, na última legislatura era justamente fazer o papel primordial do vereador, que é fiscalizar. Qual que vai ser o mote desse 4º mandato? Da mesma forma, fiscalizar e cobrar e sugerir os pontos ali que não estão sendo acolhidos. E eu espero que o prefeito que está entrando me ouça. O importante de um ser humano, independente de ser prefeito ou qualquer profissão, é ouvir. Ouvir muito, tomar a decisão e não achar que eu sou o ser superior e eu sei tudo. Ninguém sabe de tudo. Inclusive que foi um colega que esteve aí nos debates, inclusive em alguns momentos compartilharam as mesmas opiniões, né, sobre a Proguarus, sobre a taxa do lixo, foram pautas que os aproximaram também. Sim, nós tivemos muita identidade, eu diria que de 90% para cima, a gente nessa legislatura que concluiu, esse grupo que esteve, a gente, principalmente o prefeito, a mim, outros vereadores, a gente teve um alinhamento quase que 100%. Então as expectativas são positivas para esses próximos 4 anos? Eu acredito. Então é isso, muito obrigada, vereador, por expor aí seus posicionamentos, trazer um pouco dessa experiência já de 12 anos, que vai ter mais 4 anos pela frente.
Eu agradeço a oportunidade, espero que esse 25 seja profícuo e que todos nós ganhemos, que a cidade se sinta valorizada e não uma cidade como se fosse só o aeroporto. Guarulhos não é cidade do aeroporto, Guarulhos tem muito mais. É Obrigado. isso aí, então, agradeço você, a sua audiência, e convido você, telespectador internauta, para acompanhar as nossas próximas edições dessa série especial do ponto de vista vereadores eleitos. Te espero lá, hein?